Oi, gente! Esse é o Entre Amigues. Bem-vindos novamente a mais um episódio dessa temporada. Hoje ele é bem especial, né, Vê? Demais. Hoje é legal demais. Pra quem não conhece ainda Entre Amigues, esse é o lugar onde a gente recebe pessoas LGBTs pra falar de tudo, não só de ser LGBT. Embora ser LGBT seja um aspecto importante das nossas vidas, né? Mas é isso, a gente quer pessoas diferentes, pessoas diversas da comunidade, falando um pouco sobre a sua vida, para a gente conseguir sair dessas caixinhas, né? E também inventar lugares novos onde a gente possa viver, estar e existir. E conta mais para nós quem é que está conosco hoje, Vê. Conto. Bom, pessoal que segura um espaço assim de resistência na Babado. cidade, né? Vou falar primeiro desse espaço, né? Acho que a gente tem na noite, né, a expressão LGBT muito forte, né? É uma coisa que impulsiona o movimento, faz o movimento resistir. E então, para a gente assim poder investigar um pouco mais como é que é esse trabalho na noite, como é que é essa coisa de se relacionar com as pessoas também nesse momento que parece que é uma subjetividade assim alternativa, né? A pessoa tá lá na área comercial é uma pessoa, depois à noite é outra. Então acho que vai ser bem legal essa conversa para a gente poder se aprofundar nisso. Bom, estamos aqui com as donas do Bar Das, Maravilhosa. né? A Nina e a Raquel. Obrigada demais por virem. Olho pra lá, aquelas Obrigada. olho pra Ah, lá. a sua você câmera pode é olhar. essa aqui. Chique. Tem várias. Faz o close. Aqui, lá. Não, aqui eu não consigo. Tem a do meio ali também. A do meio. Bom, a Nina primeiro, né, bartender desde 2018, ela era designer gráfica e depois foi se dedicar à coquetelaria. Trava-línguas. Ela desde 2019 comanda já o balcão, né, e é sócia do Das, que é, como eu falei, esse bar, resistência, tal, sapatão. E interessante que lá tem mulheres, mas também pessoas não binárias, travestis, né, transmasculinos. Então, ela acredita, né, nessa importância do espaço como resistência, potência de trocas e tal. E a Raquel, que é chefe de cozinha, formada na Embi Morumbi, trabalhou na área de gastronomia por 12 anos, né, desde cozinha até treinamento e tal. E desenvolveu desenvolvimento de cardápios e gestão de equipes também. Ai, que delícia. É. Meu sonho é desenvolver cardápio, mas tá errado. Desenvolver cardápio é um sonho. Não, é um mesmo. sonho É mesmo. gostoso, você só pensa, os outros fazem. É ótimo. E a Raquel tá à frente das delicinhas, né, do Das. Demais. Essa é a nossa pequena apresentação de vocês, mas a gente quer que vocês falem mais também sobre vocês, né? Se vocês se identificam na letrinha L, o que vocês acham dessa letrinha? O que mais vocês têm, né, como ingrediente, assim, da trajetória de vocês? E falar, vocês não são um casal, né? Porque a gente traz, assim, todo mundo meio relacionado. É a piada eterna, né? Todo mundo acha, Gente, a gente é um casal de sócias. Boa. A gente é casada na Juscesp. Na Juscesp. Como a própria Raquel fala. Sempre assinamos ali um papel. Que Não casamento deixa- não é- é um contrato, né? Então uma a união, gente né? Sim. está Não unida deixa na de ser um Juscesp. casamento, mas nós somos grandes amigas. Sempre fomos, na verdade. Mas nunca tiveram nada. A gente sempre foi amiga mesmo. Não, a gente já se beijou, mas de brincadeira. Sim, mas eu tô falando, nunca, tipo, né? Teve Beije algum- suas amigas, né? Sim, Na super, brodagem. super Tudo bem, né? existe. É. Hoje em dia Inclusive até as homem hétero tá beijando, né? Pois Os homens é, falam assim, não, é só então. na brodagem. É isso, eu acho que é Outro dia eu vi que boca é tudo igual. Eita. Não, calma aí, Não, né? calma, Pera Vamos aí. dar uma polêmica. Respeito com a minha boquinha. Foi algo que eu ouvi, gente. Não, Não estou... Enfim. Não, tá faltando experiência de boca, essa pessoa que falou isso. Ai, boca é tudo igual. Eu... É nada, gente. Calma lá. Não é mesmo? Mas enfim. Mas vocês entendem como lésbicas, como é que é esse rolê assim, pra Essa vocês? relação. Porque, como a gente viu na apresentação lá, vocês têm outras também identidades, né? A gente sabe que hoje tem essa tensão entre, né, sapatão e transmasculinos. Como é que é isso lá pra vocês? Assim, como que é em vocês, né? Nos corpinhos. Esse papo é um papo super longo, assim, super importante da gente ter cada vez mais, né? Porque é isso, muita gente discute sobre o termo sapatão, sobre o termo lésbica. Ontem mesmo, inclusive, aconteceu uma situação, já vou começar com esse assunto aqui já. Opa, Bomba. polêmica. Polêmico mesmo. Chegou uma pessoa lá no bar e a gente tem uma pessoa que sempre fica na porta recebendo, né? Tipo uma hostess, vamos dizer assim, né? Mas aí chegou essa pessoa, ela era uma pessoa um pouco mais velha. Eu vou julgar pela aparência aqui de uma classe um pouco mais
alta e ela chegou perguntando o que que era ali. E aí a pessoa que estava na porta explicou para ela que é um bar sapatão. E aí quando ela foi começar a continuar falando, explicando o que que era o DAS, a pessoa né, que perguntou ficou, ai, nossa, mas essa palavra é tão ofensiva. Nossa. Aí Pra ela? Pois é. Ela falou, a que estava atendendo, ela falou, é sério? Mas você se sentiu ofendida? Ela, me senti ofendida. Me interrompe, tá? Se você quiser eu tô aqui admirando. acrescentar, porque você ouviu melhor do que eu. E aí, eu me senti ofendida, porque esse termo, lá nos Estados Unidos, por exemplo, ele é muito ligado a... Era Butch, né? Que ou ela falou, Dyke, né? não sei. Ou Dyke. Ou era o Butch ou era o Dyke, que são as mais masculinas. Uhum. E eu não me sinto bem, é ofensivo pra mim. Eu me considero uma mulher gay. E me ficou meio sabonetando, assim. Tá. E aí a atendente tentou ali e tal, explicar. E aí depois eu fui lá conversar com ela, tentar entender. E aí a gente ficou muito conversando sobre isso, né? Sobre esse termo sapatão. Sobre Você o termo... e atendente. Eu e não atendente, não a pessoa já tinha ido embora. Já. A Desistiu. possível cliente já tinha ido embora. E aí eu fiquei conversando com a atendente sobre isso. E é isso, né? Sobre a palavra sapatão. A palavra lésbica, a própria palavra gay para mulheres, né? Para pessoas que se denominam mulheres gays. E eu tentei meio que explicar para ela que, bom, quando isso acontecesse novamente, era para tentar explicar que não é ofensivo. Em algum momento da nossa história já foi ofensivo chamar uma pessoa de sapatão, né? E a gente, em um momento da nossa vida, a gente teve nesse lugar do sapatão, porque a gente precisava se encaixar no padrão masculino para frequentar esses lugares, né? Então, as mulheres lá atrás, as pessoas que se identificavam como sapatão, se vestiam como homens, vestiam um sapato grande para entrar em ambientes masculinos e conseguir, de alguma forma, estar ali naquele lugar que se sentiam mais pertencidos, né? E assim como o termo travesti, que eu acho que era muito pejorativo, hoje já não é mais. E quanto mais a gente usa e tira esse termo, essa palavra do lugar pejorativo, menos, né? Mais... E acho que o próprio termo gay, já por viado, bicha, tiveram nesses lugares, né? E eu expliquei pra ela, e eu falei, olha, acho que você tem que explicar quando acontecer esse tipo de coisa, você tem que explicar que não é ofensivo, que dentro da nossa comunidade esse termo tá cada vez mais em uso, porque, inclusive, ele, pra mim, ele diz muito mais do que apenas uma sexualidade. Pra mim, ele entra muito no lugar de uma identidade mesmo, de vivência de história, de identificação mesmo, né? E para mim eu diferencio assim. Então, uma pessoa sapatão, e eu acho que uma pessoa sapatão, ela pode ser uma pessoa cis, mas também não precisa, na minha opinião, pode ser uma pessoa não binária. E eu acredito até que os bisexuais também, em algum momento, possam... não vou falar no meu lugar de fala, mas eu acredito que talvez, de alguma forma, por conta de vivência, de história, de círculos que já tenham convivido, se acabam se encaixando, né? Ou não, enfim. Mas aí eu entendo o lésbica como isso, assim, como não. Eu acho que até a palavra, o sapatão seja uma coisa até mais de combate, assim, uma coisa mais de se colocar mesmo, assim, de realmente, de tirar do pejorativo e falar assim, sou um sapatão mesmo, e pode me xingar de sapatão, porque pra mim não é xingamento e tá tudo certo. E tá tudo bem se ela se sentiu ofendida, se sentiu ofendida porque eu acho que falta essa informação, talvez. E também é uma questão geracional, né? Exatamente. Ela não alcançou o nível do debate em que a gente conseguiu ressignificar a palavra, Exato. né? Não, e ela ainda acrescentou que... Ela falou, eu sou super feminina. Como se fosse pejorativo ser masculina. Como se, assim, sapatão, então, né? Só é usado para se referir a pessoas que sejam, né? Desfém, por exemplo, né? E... Então, justamente, falta diálogo, falta entendimento, falta uma série de coisas, né? Pra gente começar a entender o termo sapatão, de fato, né? Sapatão vai além. Pra mim, ele vai além, entendeu? Sim. Não é somente... Ele teve ali o seu significado pejorativo e ele foi ressignificado, né? Sim. Então, vejo mulheres bissexuais dizendo, sim, eu sou sapatão. Eu sinto que Entendeu? ele abrange muito mais, né? Então, a gente faz questão lá no DAS de se dizer um bar sapatão feito por e para pessoas trans, mulheres cis, né? Porque eu acho que o sapatão, ele abraça mais, ele engloba mais todas as identidades lésbicas, sapatonas, enfim, eu acho que tem mais essa coisa, sabe?
Eu digo por mim, que vou fazer 42 anos semana que vem, mas foi difícil, né, quando a minha mãe me colocou essa função de não ser uma lésbica machinho, foi difícil para eu me sentir confortável. Então eu tinha que ter um determinado cabelo. Eu não tinha cabelo curto, tinha cabelo comprido. Sabe, umas coisas assim? Foram anos aí de entendimento, de elaboração, para que eu pudesse me sentir confortável, né? Não correspondendo ao padrão que a minha própria mãe colocou para mim. Tipo, seja lésbica, mas não tanto. Começa na nossa própria casa, né? É dentro de casa e a gente sai para a sociedade, e aí a sociedade vem com isso para cima. Então, muitas vezes a gente se sente realmente engessado, né? Nesse padrão. Então, quebrar isso realmente é difícil. Eu vou fazer uma provocação. Começa no hospital. Começa no hospital. Começa no hospital, Exatamente. na cabecinha dos médicos, né? Exatamente. Onde já começa ali e tal. Ou até antes, né? Começa no chá de ultrassom, bebê. começa no etc. ultrassom. Mas ali que é oficial, né? Olha, tal, aqui e tal, porque às vezes acontece, né? Tem pessoas menina. intersexo, etc. Então tem um ajuste ali também para entrar na binaridade, né? Olha, tem que entrar Sim, na tem sociedade histórias aqui. absurdas de pessoas intersexo que foram ali, Mutiladas, né? Mutiladas e nunca souberam, depois de adultas, eu sei, eu fico, assim, horrorizada com isso, né? Sim. Com esse terror médico, né? E tem essa expectativa, né? Já no ultrassom, na projeção do que a vida daquela Você não dá criança liberdade vai ser. para o ser humano decidir, né? Sim. Mas isso da relação com a família é muito importante, né? A sustentação, é aquela cultura que é criada no corpo mesmo. Queria saber de vocês como é que foi essa saída do armário, né? Como é que foi com família, como é que foi com amigos ou com as pessoas que te ajudaram a sair, né? Porque sempre tem essas pessoas. Ou as que atrapalharam Ou também. as que atrapalharam. O que vocês contam pra gente, assim, disso pra também inspirar, né? As pessoas que estão ouvindo que, de repente, ali tem uma vontadinha já. Eu comecei, aí a Nina depois complementa, mas para mim não foi tão difícil, teve essa questão que a minha mãe é uma pessoa super feminina, né, super desse padrão, e, então para mim o mais difícil foi isso e automaticamente, assim, meus irmãos souberam antes, né, eu tenho uma irmã muito próxima a mim, e foi quem me deu mais apoio. Eu não tive grandes questões dentro da minha casa, mas tive essas questões da feminilidade que me fizeram muito mal, né? De ter que corresponder a esse padrão. E também da minha mãe automaticamente associar, né? Que eu sendo lésbica, eu não poderia ter filhos, por exemplo. Né? Que é uma expectativa familiar bem forte. É uma expectativa familiar. Né? E não é porque eu sou lésbica, eu acho que se eu fosse heterossexual, eu continuaria tendo, né? Eu sou uma pessoa que eu não quero ter filhos. Então, não por ser lésbica, né? Eu simplesmente não quero. Mas ela fez essa associação, assim, de imediato, né? Duas coisas. Ou de eu ser perfil desfém, né? Machinho, como ela me chamou, ou de eu não ter filhos, né? Então, assim, foi um processo também de aceitação para ela. Mas eu sempre tive para mim... Com quantos anos foi? 20. Eu sou de uma geração... As pessoas saíam do armário mais tarde, né? Eu demorei para sair, gente. Eu fui hétero, aquelas. Eu já tive experiências a gente hétero... tenta, né, amiga? Foi assim, mas sempre teve uma saída de armário, assim, para mim. Eu acho que... Eu quero pontuar aqui uma coisa importante, que... assim que a gente abriu o bar, eu comecei a sair do armário real para a sociedade. Olha só. Olha lá, que a gente estava já prevendo aqui para a conversa. Vamos entrar nisso depois. O bar me deu muita força, eu acho. Não sei, a Nina, se ela... Mas eu mudei ia muito. Começar a minha fala falando que eu sigo saindo do armário Eu até sigo saindo do armário. A gente sai do armário para várias coisas, porque a vida ela vai mudando, né? A sociedade. Não, e eu acho que entra muito nesse lugar da informação, do conhecimento, né? Que é isso. No início, assim, de uma infância, de uma adolescência, você só se acha uma pessoa esquisita, estranha, errada, né? Assim, sei lá. E daí, a partir do momento que você entende, alcança outras informações, outras pessoas, outras vivências, você fala, caralho. Pode falar palavrão? Pode.
Eu adoro falar. Eu sou de família carioca, e carioca fala muito palavrão, então eu sou Porra! muito desbocada. A Amanda fala carioquês quando ela fala um palavrão. Sem tipo, querer, merda, tipo, sai merda. Não, Cara, isso é muito mais legal. É que merda, falar é muito de melhor jeito, que merda. É muito gente. mais gostoso, Não né? tem como, É. só existe assim, é o certo no português, gente, é merda. E ela é assim, noroeste paulista, então era pra ser porta, mas tal, é merda, aí sai sei merda. lá. Mas É é. merda. Mas é que é mais gostoso É mesmo. muito melhor. É. Mas enfim, daí eu acho que é isso, assim. Aí você começa a entender mais ou menos. E não entender também, né? Porque, tipo, rolam muitas dúvidas. Será que é mesmo isso? Será que não é? Mas tá, isso explica muita coisa lá atrás. Mas e agora? Então, assim, eu sinto que eu estou saindo do armário frequentemente, constantemente. É uma pergunta que eu não sei responder, inclusive, se alguém me pergunta assim, qual a sua identidade de gênero? Eu não sei te dizer, eu não consigo falar pra você com qual gênero você se identifica. Eu não sei dizer, assim, porque não consigo me encaixar em nenhum desses padrões que existiram e que ainda existem, mas também não consigo assumir nada, assim, não consigo... sou um sapatão. Eu diria que eu sou um sapatão. E... Você quer concluir a sua... Não, a minha acho que já foi. Eu levantei pra você cortar. Tá. Mas- Na minha mas- casa... na minha casa foi... Eu também sou uma pessoa que saiu do armário tardiamente. Eu acho que eu devia ter 20 também, por aí. Imagina Gente, eu. isso não é tarde. Não? Eu saí com 35, 6, gente. Sim, mas acho que isso não é tarde. Não Cada um é. tem seu tempo. E eu né? acho que Cada tem um essa tem coisa O também. importante é sair, gente. É. O importante é, né, não chegar ali no... E tem essa coisa No de que é essa caixotinho ainda- idade que a gente tá entendendo as coisas sem ter a mediação da racionalidade É dos verdade. nossos pais, assim, pra gente que teve pais próximos, né? Eles interpretavam o mundo pra gente até bastante tempo. E aí, depois que a gente passa a ter liberdade pra mim, por exemplo, que foi a faculdade, que era o que eu não voltava pra casa todo dia pra contar pra minha mãe como é que foi a minha escola, eu tinha que contar pra mim mesma ou contar pra outras pessoas. E aí eu pude ter outras formas de compreensão e de elaboração daquilo que eu vivi e daí também de imaginar novos futuros, assim. É verdade, você tem toda a razão. Você está coberta de razão. Obrigada. Talvez isso seja diferente agora com a internet. Eu ia falar justamente. É. Eu sou da geração que não tinha internet. É, gente. também não, eu também não. Entendeu? Não, a gente Quer dizer, pegou, tinha a gente internet, pegou mas a não tinha na palma da transição. mão. Pegou a ali, transição, mas não É. tinha Google, Internet por exemplo. discada. Não tinha, gente. CDzinho da América Online. Como que é? AOL. Lembra? Gente, disquete. Eu sou A gente dessa, tá né? entregando a Disquete. idade já. Sim, Você já não, entregou, eu brincava né? de 42 eu vou fazer, então. campo minado, desenhando É, pente. Era o que dava pra fazer no sensacional, computador. disquetinho. É Nossa, mais por perfeito. isso, assim, não tinha Saudades. exemplos. Sim. No meu colégio, só tinha um... Que eu saiba, né? Porque a gente não sabe. É. Mas só tinha um menino que era gay. E, coitado, sofreu. Coitado, sim. Eu sempre tive um jeitão sapatão, né? Mas eu não aceitava. Quando eu digo que eu saí do armário tarde, com 20, é que eu falei, acho que eu sou lésbica. Isso nunca tinha me ocorrido. Não ocorre, né? Eu também não. Não, Né? não Isso não tive. cogita, isso que é muito Fiquei reprimindo sentimentos, não era isso. Não Acho era. que eu sou lésbica. Cara, eu sou lésbica. É. Com 20 anos. É tipo, com 12 anos, É. eu já entendi que eu era lésbica. Não, eu não tinha essa noção. Eu não tinha. Acho que a gente tem... É bem parecido, assim. Mas, pra mim, em casa, eu não saí do armário. Eu fui retirada, fui arrancada do armário. Então, foi uma situação bem violenta, assim. Foi bem ruim. Porque eu não tive a oportunidade de falar, né? Eu simplesmente... Você foi falada. Eu fui falada, eu fui, né? Então, foi bem traumático, assim, foi bem dolorido. A minha companheira estava em casa nesse momento, e aí ela precisou ir embora de casa, e eu morava em Jundiaí. Mentira, eu não morava. Meus pais moravam em Jundiaí, eu estava visitando eles em Jundiaí. E aí, ela estava comigo, minha companheira estava comigo. Que era sua amiga. Era minha amiga, naquele exatamente. contexto. Era minha Ai, amiga. Exato. E aí, minha mãe me tirou de dentro de casa, me levou pra casa da vizinha. E aí, se ela assistir isso, desculpa, mãe, mas vou ter que expor. E aí, me levou pra casa da vizinha pra sentar comigo e conversar comigo e falar, eu encontrei uma conversa sua no Messenger, você contando pra um amigo seu que você namora essa menina que tá aí com você, e lá. E aí, virou todo e aí, Inquisição, né? É uma inquisição. E ela falou, eu quero que ela vá embora pra gente poder conversar, não sei o que, não sei o que lá. E aí, bom, tive que pedir pra ela ir embora. E dali pra frente foi assim, ladeira abaixo. Minha mãe é muito cristã, meus pais são muito cristãos, mas minha mãe, principalmente, é muito.
Então, ela tinha muita dificuldade de entender isso, porque Deus fez a mulher e o homem, Jesus, a Virgem Maria. Acredita que uma pessoa saiu de uma Virgem Maria, mas não consegue entender que Deus fez o homem para a mulher. Não consegue entender que não existe, né, essa construção, Deus fez o homem para a mulher. Mas tá ok uma pessoa sair de uma Virgem Maria. E aí a gente ficou muito tempo, assim, nessa celeuma, a gente ficou tempo sem se falar, era muito dolorido. Eu sempre fui muito próxima da minha família. Então, foi bem difícil. Ela começou a aceitar, mais ou menos, depois de quase 1 ano de relação que eu tinha. E Isso já faz tempo? Já faz 13 anos. Certo. 13 anos. E aí... Mas até hoje, assim, existem ainda algumas situações meio constrangedoras de às vezes vai me apresentar para algum amigo com a minha companheira e fala assim, essa daqui é a minha amiga dela. Tem essas dificuldades, sabe? Sim. E aí, recentemente, há mais ou menos 3 anos, para além de me identificar como uma pessoa sapatão, eu me identifico também como uma pessoa não monogâmica. Pronto. E acabou teve com o sonho também da essa família saída cristã. do armário. Você é menos Assim, Jesus ainda. assim, acabou, né? Jesus negativo. Eu sou assim. E também tem essa questão de filhos. Minha mãe sempre quis ter... Na família queria que eu tivesse filhos e tal. E aí tem essa situação de não monogamia também, que eu tento ali introduzir e fica bem complicado. E tem algumas conversas que são meio esquisitas, truncadas e violentas. Então, mais uma vez, sou eu saindo do armário para várias questões. Sim. Mas só um parênteses, uma coisa engraçada. Quando a Nina teve essa conversa da não monogamia, quem que a mãe dela pensou que era? Não, ela ainda acha que a gente tem um TTT. Ela sempre pergunta. Tá vendo? Até a mãe Mas vocês dela nunca acha. ficaram? Nossa, mas é muito doido como as pessoas não LGBTs ficam fantasiando sobre nossas vidas sexuais, né? exato. Nossa, mas como vocês transam? É como vocês transam, gente. Você pergunta pra qualquer pessoa como ela transa, com o marido, com a esposa. Mas por que tem que saber como eu né? transo? São os desejos reprimidos aí. A gente falou, já teve revelações bem interessantes nesse podcast aqui sobre isso, né? Sim. Do André, falando como esse superego, essa tecnologia de poder mesmo, que passa pela família, que passa pela religião, entrava, né, controlava ele até no momento íntimo de masturbação, assim. Sim. Né? Ele é psicanalista? Não. Ah. Isso já é Você tá falando do a minha superego. parte. Ela é. Eu adoro. Ela é Eu wannabe tô- Eu já amo, tô não, analisando eu enquanto sou isso. assim, ó. Sim, eu amo também. Mas é como isso chega até nesse momento íntimo. Tava ele lá, sei lá, no banheiro tal, aquele momento dele querendo ter prazer com ele mesmo e aquele sistema vinha e ele tinha que pensar numa mulher no na que hora de era gozar. aceitável para a sociedade, na hora de gozar, sabe? Então, fala muito... Come nossa mente, né, gente? Come. Isso lembra muito esse vídeo que eu soltei hoje, inclusive, a segunda parte, mas ontem, falando sobre essa relação, né, de como essas identidades estão dominando, né, que são heteronormativas, cis-heteronormativas, elas acabam, através do biopoder, da necropolítica, etc., se preservando nessa posição de privilégio e criando corpos iguais, Sim. né? Sim, são E mantendo séculos esses e corpos séculos, poderosos né? e eliminando os corpos, né? Séculos e séculos, exato. Então fala muito sobre como que a gente chama de patriarcado, não é uma abstração, não é uma coisa assim, é um sistema mesmo de corpos, é uma coisa que está na nossa pele, que forma a nossa mente, que nos forma, né? Sim. Nos ensina a dizer eu. O tempo todo. Aí a gente tem que ir se desconstruindo nesse processo, né? Até conseguir falar, pera, eu é outra coisa, não é aquilo que... Às vezes eu fico falando assim, eu queria tanto ser assim, padrão odonto. Ia ser Meu tão mais sonho. fácil. Não, calma. Brincadeira, é brincadeira. Calma, Deus calma. me livre. Deus me livre. Não, mas Top, hein? Seu HB20 Topzera, branco, meu. eu. Mas, defendendo minha mãe, ela tá bem Acho que melhor a primeira vez que top ia falar agora. nesse podcast. Parabéns. Top? É. Pô, justo do A nosso. gente tava tentando Porra. não falar top. Topzera. o podcast Desculpa, inteiro. mas só foi zoeira. Defendendo minha mãe, ela tá bem melhor, já consegue aceitar melhor a minha sapatonice, minhas relações. Tô devagarinho introduzindo, então valeu, mãe. Obrigada aí. Viu? Beijo, mãe. Beijo, mãe. A minha mãe, ela também é essa pessoa, assim, super dentro da heteronormatividade. Até alguns anos atrás era anti-Lula, essas coisas. Hoje ela já é progressista. Olha aí. Tal, conseguimos Tá ir vendo? A gente convertendo aos poucos. consegue, A gente gente consegue. Tal. Mas ela tá nessa posição assim. Oi, mãe, tô falando de você aqui. Tá nessa posição também meio mal resolvida, né, mano? Assim, uma coisa que os homens já, né? Você tá aí nos seus 60?
70? Vai 60? entregar a idade que ela vai ficar chateada. Tá bom, então você tá aí nessa idade avançada, madura, e os homens, né, com suas técnicas de objetificação, etc, cis héteros, não estão mais dando aquele valor e você tá de olho em outras pessoas, em outras identidades e tal. Estamos sabendo. Pode sai do armário que, ó, tá em casa. Então é isso. Se a gente tá falando de sair do armário cedo, tarde, né, tem Sempre pessoas tem... Sempre tem tempo, né? Sempre tem. Eu acho que, tem. eu acho que as pessoas têm medo de sair do armário, né? Sua mãe provavelmente tem muito medo, né? Porque viveu aí décadas, né? De uma heteronormatividade compulsória. Então, a gente que tá à margem da sociedade, né? Como a gente é colocado, a gente está na luta há muito tempo, né? Então, pra gente, a gente já teve medo, hoje a gente não tem mais. Sim, né? a gente hoje a gente tem orgulho. Construir um eu em volta disso. E a gente agradece, tipo, cara, que bom que eu sou assim. Mas a gente também não pode esquecer... Mas a gente já teve medo. Que eu acho que a gente está falando de um lugar privilegiado, né? Sim. Pois pessoas brancas de classe... agora, a gente tem que entender também que existe todo um Brasilzão aí afora, gigantesco, né? Que provavelmente não pensa assim como a gente, né? E não é tão fácil, tão simples assim. Então, na nossa bolha aqui, na nossa bolha sudestina, até possa... E paulistana ainda. Branca. Paulistana, justamente. Realmente é um avanço, mas a gente precisa de continuar falando sobre essas coisas para poder realmente seguir para as partes que as pessoas ainda têm medo e ainda morrem muito. Sim, porque o medo é justificado. Das classes e cores e... É por isso que a gente tem que continuar fazendo esse trabalho. Existe um motivo pra gente estar aqui também, pra vocês estarem aqui, pra gente estar com o bar aqui, dando a cara a tapa. Né? É aquela famosa palavrinha que já tá super usada aí, né? Mas que é visibilizar mesmo todas as letrinhas da sigla. Acho que a Raquel quer dizer também, né? Me corrija se eu tiver a percepção errada, mas é isso. A gente hoje tem... através das nossas redes de apoio, através de espaços como que vocês criaram, né? Mais segurança para ser o que é. A história nos acompanha, né? Eu acho que... Bom, se a gente está falando de pessoas que estão à margem, né? Na Inquisição, qualquer pessoa que não correspondesse ali aquele padrão era considerado bruxo, bruxa, e eram pessoas queimadas, né? Hoje existe uma Inquisição... diferente, mas ela existe ainda, né? Pessoas trans são assassinadas, então sim, existe essa... Só não são em praça pública, né? Porque era, assim... mas acontecem, né? Praça pública é só xingamento. Todo dia. Praça pública é xingamento. Então, não deixa de ser uma inquisição. Mas acho que hoje a gente né, tem uma sociedade, a gente tem nossa bolha também que nos dá força. E a gente tem pessoas também que nos acompanham, né? Os nossos aliados, né? Pessoas que pensam... são pessoas progressistas que pensam mais em seres humanos, né? Só que eu sempre faço uma analogia muito com a questão da religião, né? Enquanto estiver escrito nos livros sagrados que o que a gente é e o que a gente faz é errado, isso ainda vai perdurar, né? Então, por isso que a gente tem... Tipo, hoje eu tenho orgulho, mas eu ainda tenho um pouco de medo também, né? Óbvio, de viver em sociedade. E isso se estende por qualquer lugar do mundo, né? Tem lugares do mundo que eu não posso ser o que eu sou, né? Então, eu acho que é um caminho longo aí, é uma jornada longa de resistência, né? A gente tem o DAS, que sim, é um lugar de resistência, mas onde a gente recebe os nossos, né? Principalmente. Hoje já não é mais o tempo que a gente tem medo, mas quando a gente abriu, né, em pleno governo Bolsonaro, a gente realmente tinha muito medo. Contem pra gente. Vamos saber mais, pra quem não conhece, a história do DAS, assim. Da onde veio e de onde veio a ideia. Já foram vocês duas juntas desde o começo? Como é que foi? Foi. Eu e Kel e eu. Em 2018, né, a gente começou esse processo. Na verdade, assim, né, eu sempre da cozinha e a Nina começou a fazer as coisas de bar. É isso, né? Eu era designer e aí tava meio desgastada já. E eu era amiga da Kel, a gente se reencontrou depois de um tempo sem se ver. E aí eu ficava conversando com ela sobre isso, de querer sair e tal, da área. E já tava me enfiando ali na coquetelaria de alguma forma.
E ela veio me chamar pra gente montar um bar, depois de um tempo, muitas coisas aconteceram. Vou resumir, né, gente? Porque senão a gente vai ficar aqui horas. E aí, eu trabalhava num bar, que é muito legal, inclusive. Vou até fazer publi pra esse bar, ou não faço. Enfim. Você que sabe, mas por enquanto a publi tá exclusiva pra você. É porque não é um espaço exatamente, não é um espaço LGBT, mas é um espaço muito legal. Depois isso é uma coisa que a gente queria falar também, porque passem pros amigos. Nosso espaço é LGBT, os outros não são espaço hétero, né? É. A gente fala que ó, isso aqui é um espaço hétero, né? Mas enfim, trabalhava nesse bar, e aí a gente se falando, tal, não sei o que, não sei o que lá, eu tive uma questão de saúde, reviravoltas, vamos abrir o DAS. 2018, começamos esse processo todo, essa maluquice toda, peregrinação atrás de imóvel, né? Foram mais de 6 meses. Em 2018. Plano de negócio, enfim, pesquisa. A gente fez pesquisa para saber qual era o melhor bairro. A gente se dedicou muito, assim. Sim. A gente fez tudo bem direitinho. E aí, o Bolsonaro eleito. E aí a gente, caralho, fudeu, né? Outubro de 2018, a gente já tava com a obra encaminhada já, né? A gente deu Deu um pânico, né? Falei, cara... Mas não tem o que fazer também, já tava, né? Bora, então bora. Eu confesso que eu tinha mais medo que a Nina. Tinha medo. Porque, inclusive, no começo do DAS, é até legal a gente falar sobre isso. Porque no começo do DAS, a gente se posicionava como um bar feito para mulheres. Certo. E a gente não queria se posicionar muito nesse lugar do sapatão, lésbica, porque a gente achava que a gente ia sofrer muito ataque, muita violência... perder cliente. Sim. Depois a gente entendeu que não, que esse era, na verdade, o nosso melhor ponto. Assim, era a força de era vocês, a nossa força, né? Exatamente. Então, teve muito essa construção, assim. O DAS também foi saindo do armário aos poucos, assim, né? E achavam que a gente era um puteiro no começo, lembra? Porque uns neon vermelha, neon vermelha, uma casinha escurinha, né? Aí passavam uns tiozão na frente, passava a olhar. Inclusive, estamos notando que vocês estão de preto aqui, ó. Tem uma performance. Gente, a gente não adianta, né? A gente é gótica, não tem A gente como. é gotiquinha. Não tem. Raramente a gente vai estar com outra cor, não tem jeito. Quando eu coloco uma outra cor, a pessoa fala, nossa, tá tão bonita. Quer dizer... Olha o preconceito com as góticas. Sim, goticofobia. Goticofobia, eu sofro. Então quer dizer que o bar de vocês é quase um neo-ferros, assim, quase passou por isso, assim, porque bolsonarismo, você pensa assim, nossa, deu, vai ser aquilo, vão colar na frente do bar, vão derrubar tudo, vai vir polícia, eu etc. Imaginei pessoas passando, tacando um coquetel molotov na frente do bar, eu imaginava cenas de... No começo do bolsonarismo tava bem pesado. Tava muito, eles estavam muito violentos mesmo, tinham várias situações de violência na rua. E aí eu falei, cara, realmente a gente vai sofrer violência pesada. E a gente ficou com muito medo. Não, mas eu recebi de familiares mamadeira de piroca, aquelas mentiras todas, né? Que a gente... Sim. E a ditadura gay, né? Não sobre... Como é que eles falam? Não lembro agora, mas enfim, não quero nem lembrar. Mas recebi de tia, recebi da melhor amiga da minha mãe. Elas sabem que eu sou lésbica, gente. Elas mandaram isso pra mim. Elas são maldosas. Quer te converter, né? Elas são maldosas. Na base do medo, né? Na base... Então, eu tava com grande pânico. Foi bem pesada, né? E quando ele ganhou... armário, curiosamente. Quando o Bolsonaro ganhou, no meu bairro, teve uma comemoração. Não, isso que era o assustador, né? A gente vê quanta gente tava junto com aquele cara. Eu saí de casa, eu andei um quarteirão pra ir pra casa de uma amiga chorar. Chorando, gente, é verdade. Só que nesse um quarteirão, eu fiquei muito assustada. Eu falei, gente, acabou, realmente, assim, o Brasil acabou. Eles saíram do armário pra masculinidade hipertóxica, né? De uma heterossexualidade, cis heteronormatividade normal, pra uma extremamente tóxica naquela época, né? Porque eles tiveram essa autorização, né? Pública, da entidade máxima da República. Família, assim, olha, pode ser agora, vai. Né? Da família, Deus, pátria... Isso é assustador, gente. Isso é... excludente, né? De toda a grande maioria do nosso país, que não se encaixa nesse lugar, né, gente? Então... O que eu tenho provocado muito as pessoas é enxergar o simbolismo por trás disso, mas é entender o recado. Porque quando eles falam Deus, pátria e família, a gente precisa rever nacionalismo, precisa rever religião, precisa rever família. Exatamente. Precisa rever sexualidade, precisa rever sua identificação, quem são suas redes de apoio, né? Todo esse senso comunitário. Quem você admira, porque... Porque, gente, é tudo inventado. Você vai estudar nação, invenção das comunidades, tem livros sobre isso, sabe? Tudo invenção, tudo construção social. Então, ao mesmo tempo que eles trazem o terror, eles trouxeram uma mensagem que a gente precisa decifrar.
né? Para conseguir sair desse momento que o Preciado, a gente tinha que citar ele, lógico, porque a gente sempre cita em todos os episódios. Todos os episódios. Fala que é o momento, né? É uma revolução facho-macho liberalista contra uma revolução trans-eco-feminista. Esse é o rolê do nosso tempo. Com Ou a gente certeza. entende essa treta, ou a gente fica preso aqui. E não vai resolver a questão planetária enquanto isso, né? Sim. Questão de combustíveis fósseis, como a gente abusa não só de corpos, mas do planeta. Né? Enfim, momento Ó, filosófico. eu arrepiei. Não, Tô você real. tá aqui Ó, numa... Mas tem uma coisa que eu gosto muito do Preciado Aqui, que ó. ele fala. Aqui. Eu vi aqui. Eu gosto muito dessa coisa que ele fala sobre como a gente já é trans, obviamente, gente, calma. Não tô falando que todo mundo é trans no sentido de ser trans. Mas como a gente já participa desse, mesmo sendo cis, participa desse lugar de modificação corporal, de transição, desde que a gente nasce realmente, né? Então, Sim. assim, é isso. A gente coloca peito, tira peito, põe não sei o que na bunda, põe não sei o que na cara, e aí isso é aceitável. Tá tudo bem, né? Pra heteronorma, isso tá tranquilo. Só que isso tá tudo dentro desses códigos, né? Também é afirmação de gênero. Brasil. Exato. Essa foi Brasil, uma recorde conversa de que plástica rolou. não é nada de, né? Essa super conversa natural. rolou uma vez com um ex-BBB desses aí, que eu esqueci o nome. Eu acho que é, tipo, o marido da VTube. Que ele... Isso. Ele, acho que fez harmonização facial. Mas agora E ele cirurgia. desfez. Você viu? Desfez? Não vi. Desfez a harmonização. Entendi. Porque ele não gostou do resultado. Não gostou do e resultado. voltou. Mas é isso, ele fez harmonização facial e Escutou, cirurgia pra remover a gordura Sim. dos seios. Sim. E Porque foi super o fácil pra homem- ele, né? Ninguém foi fazer um questionário lá pra ele perguntando, nossa, mas... Por que você está fazendo uma cirurgia de Você afirmação de diagnosticado com gênero? disforia. Mas isso é uma disforia, né? Então, achar que meu Totalmente. corpo Exato. não tá de acordo com o gênero que eu quero performar. É isso, gente. Por que o cis pode fazer trans? não? Exato. Por que o cis pode fazer e as outras pessoas não? Porque Jesus não quer. Porque Deus Jesus. fez o homem e a Deus mulher. quer que homem cis faça cirurgias de tirar gordura do peitinho. Aí tudo bem, isso Deus aceita. Isso pode. Isso ele autorizou na Bíblia. de boa, né? Tá lá escrito. Tá lá. Essas pessoas são monolivros, né? Vai ler mais livros, gente. Só Bíblia. A Bíblia lê outros livros. Tudo Aí pau depois mandado, você A né, pessoa gente? não lê a Bíblia, gente. A Também pessoa- não, esse- As pessoas... A Bíblia é uns grandes... Você é herege? Eu sou ateia, então eu posso... A Bíblia é um grande saco. Ninguém tem paciência de ler a Bíblia. Nem pastor lê a Bíblia. Ele pega o versículo e versinhos. ele faz lá Aham. o culto. Keynote. Mas as pessoas replicam. E elas replicam errado, às vezes, muitas vezes. Elas Sim. replicam errado, porque É. elas não sabem interpretar. Porque são historinhas pra interpretação, né? Justamente. Tipo, não é um texto explicando, são historinhas que são E a metáforas. gente já sabe que a gente pra é ruim gente de interpretar. interpretação de texto, né? Não é, menina? No geral, assim. Mas isso é uma coisa que eu sempre falava pra minha mãe na minha saída de armário. Eu falava, mãe, Deus não é amor? Vocês não ficam aí falando assim que que a Deus gente é amor? Ele quer que todo mundo se ame, tá tudo bem, desde que a gente não faça o mal. Eu ficava comendo a mente dela nesse lugar, assim, também. Aham. Meio que fazendo uma psicologia reversa ali dentro da própria religião, da própria história da Bíblia, sabe? Sim. Foi o jeito que eu consegui, assim, meio que... É. Mas no bar, vocês chegaram a sofrer algum tipo de violência? Foi tranquilo? Religiosa não, né? Não, religiosa não. Não, assim, qualquer tipo de violência desde o... Mas dessas que vocês estavam falando, que temiam, assim, na época da eleição do Bolsonaro. De Bolsonaros também não. Também não. Porque Também não a gente rolou. tinha medo de... Eu nem sei se é bom a gente falar isso, né? Será? Incels? Não sei o que você vai falar. Vai Tem dar ideia, Discord, né? não Não sou vai vocês dar ideia. acharem. Não, de incels. Ah, De trolls, de internet, chan, tem vários nomes, né? Mas incel eu acho que é o mais... Nossa, a gente era bem neurótica. Eu era bem neurótica, porque Com foi os bem na época masculinistas, que... né? Masculinistas, que a Lola Aranovich Sim, ela sofreu muito. muitos ataques e ela ainda sofre, mas foi numa época que isso tava assim, tipo, né? No boom. Sim, Massacre do Realengo, aquela coisa toda. Tava em É, altíssimo. e o cara tinha sido preso lá, Marcelo, esqueci o nome do completo dele, enfim. E ele era o principal inquisidor dela, Sim. né? É, então a gente tinha muito medo disso acontecer. Então algumas vezes a gente desconfiou que alguns homens entraram ali só pra Mapear. saber. Entendi. Não posso afirmar, mas que a gente ficou Teve um, inclusive, que deu extremamente nome, noiada, deu nome falso. E a gente descobriu porque na viazinha do cartão, ele, primeiro, deu um nome falso, fingiu que era gringo.
fez um inglês ali que você percebe que não tá... E foi bem pra mim, porque eu ficava no balcão e ele foi bem pra mim pedir um café, todo esquisito. Aí eu falei, esse cara não é gringo. Aí fiquei... E a gente já tava noiada com ele, porque ele já era todo meio esquisito, assim, tipo, meio... Parecia fora d'água. Sei. Aí ele pagou a conta, eu mesma cobrei a conta. E aí peguei a via do cartão, você consegue ver o sobrenome, você não vê o nome completo da pessoa, né? Algumas vias do cartão. E aí tava lá, não sei o que lá, Silva. E ele tinha falado Waldorf. É. Ai, Nossa, esse gente, nome não é acredito. muito fake. Não, muito fake. Tipo, eu acabei burro. de pensar do personagem do Brad Pitt no Bastardos Inglórios, tentando fingir que é italiano, falando Gorlami. buongiorno. Gorlami. Eu amo Gorlami. Bom, é bem isso, assim. Bem Mas isso é muito um nome que o incel usaria mesmo. Assim, Então, né? a gente John Waldorf era o nome dele. A gente... Que ridículo, gente. John Waldorf, mano. Não, a gente Patético. teve um cara também que tava com o celular filmando uma vez. Filmando o quê? As pessoas no bar, os casais? Eu não sei, lembra que ele botou um celular assim, A gente não sabe se sair ele do só microfone. tava querendo fazer um videozinho legal pro Instagram dele. Tipo, o Daz é legal. Ou se ele realmente tava filmando as meninas, as pessoas. E não dá pra saber. Teve 2 caras também que foram, lembra, uma vez, sentaram no sofá, e aí tinha um grupo se pegando horrores. Troca-troca. Tem aquele cantinho que vocês foram. Delícia, aquele tinha um sofazinho, grupão assim. ali e Cantinho, tava rolando gente. um troca-troca. Visitem o Bardaz e o cantinho do Bardaz, perto do bar ali. Perguntem pelo cantinho. E aí tinham 2 caras completamente fora assim, não Da estavam no lugar realmente, 2 heterosaço. E eles sentaram e ficaram, e eles ficavam encarando as meninas, Puta, esse é um o saco. grupinho ali, as pessoas do grupinho. E aí a gente começou a ficar revoltada, todo mundo do salão, nós duas, as pessoas estavam... E a gente começou a ficar na frente deles, assim, ó. Mas é isso. Olhando pra cara deles, assim. Aí chegou um momento da noite que a gente falou... Eles iam pedir mais coisas e a gente falou, não, vocês... Infelizmente, a gente não vai mais servir, vocês vão ter que se retirar. E aí eles ficaram meio putos e tal. Falaram que ia processar. Falaram que ia processar, só que aí uma das pessoas que Heterofobia. estava no grupo, que estava se sentindo desconfortável, inclusive uma cliente, né, que estava em outro grupo, nada a ver pra lá, falou, gente, tá muito esquisita, tá muito estranha essa... vocês têm que fazer alguma coisa e tal, não sei o quê. A gente tá tentando e tal. E aí, bom, depois que a gente falou, ó, não vamos mais servir vocês, por favor, vocês se retirem. A menina saiu do grupo, foi lá falar com eles, falou, vocês estão... Eu não lembro exatamente o que ela falou, mas ela falou, você tá, assim... comendo a gente com o olho, tá? Sim, Ridículo, assediando. constrangendo. Exatamente, vocês estão Assediando. completamente errados, equivocados, vocês têm que sair daqui, lá. E aí depois eles foram embora e nada aconteceu, ainda bem. Mas... Provavelmente uns héteros querendo resolver fetiche com lésbica, assim, Exato. né? De ir Nossa, lá que e acontece sentir tanto. desejado de alguma maneira, né? Gente, deixa eu explicar pros héteros. Vocês não são o centro do mundo. Assim, Não vai tem rolar, cada gente. vez menos gente desejando vocês. Homens héteros, né? Então, assim, menos. Melhorem. Eu amo as risadinhas de deboche, né, da gente. Mas é. Mas é, gente, isso é uma coisa que acontece tanto, né? E eu acho que essa é a importância de lugares como o DAS, assim. Pra gente não precisar passar por isso quando a gente quer sair num date, ficar Exato. com pessoas e tal. Esse pra grupo não estaria fazendo isso em outro lugar? num bar hétero. Num bar Vamos chamar hétero, os bares exatamente. Porque aí héteros de viriam bar todos os hétero. garçons falar, vocês... Esse dia eu tava na esquina da casa de uma das minhas companheiras e a gente tava meio que se beijandinho ali, um tiozão bateu assim no carro, pá! Vamos parar com a putaria! Aí a gente olhou assim, ele falou isso mesmo? Aí a gente ficou tão puta. Ela ficou mais, Dani. E ela falou... Aí a gente passou uma vez olhando, aí passou outra olhando, aí passou... Só que ele tava com mais 2 caras. Entendi, aí é foda. 2 tiozão. Aí os tiozão também foram embora. Na terceira passada, ela virou assim, você é muito macho pra falar no meio dos outros, né? Fala na cara, quero ver vir aqui falar. E o tiozinho assim, ó, fingindo que tava suando o nariz. Desculpa, Não é o pessoal do comigo. áudio aqui, ó. Suando o nariz, fingindo que não era com ele. Então, assim, se a gente faz esse tipo de coisa em lugares, né, aí da vida... Obviamente, a gente vai ser mega destratada. Ou é isso, ou vão ficar olhando num sentido muito fetichista, né, de sexualizar... Ou a gente vai ser expulsa porque é putaria. Sim, ou tem sempre aquele cara, eu posso participar. Ai, que eu queria inferno. conversar muito mais com elas. Ah, não. Mas a gente já tá não. Já? Não. Já. É isso, né? Caraca, Conversa muito rápido, gostosa, a realmente. coisa passa muito rápido. Vocês vão ter que ir lá no DAS pra gente conversar mais, gente. Então, provavelmente esse trecho aqui pode estar no nosso episódio de lançamento, Sim. lá no Bardaz. Então, provavelmente vocês vão estar assistindo já essa conversa. É um dos melhores momentos. E, bom, a gente tem que ir para aquela partezinha final, que é onde a gente tenta pegar um pouquinho de vocês aí com leituras, com Uma cor. filmes, músicas.
De frente com o Veru. Vamos lá. Previsões astrológicas lá. O que você quiser compartilhar agora. Uma leitura, uma série, uma música, um filme, coisas que vocês acham que todo mundo deveria conhecer. Nossa. Ai, você pegou nós, hein? Agora... você já um tá coquetel falando que todo mundo deveria beber. Gente, porque Olha, assim, bom. a gente tá tão abduzida pelo trabalho, porque estamos passando por momentos complicados, Sim, que eu não tenho feito absolutamente nada a não ser pensar em trabalho, realmente, assim. acontece. Fala Mas, aí, ó, trabalho. Coquetéis. Eu não vou indicar um título, por exemplo, de livro. Livro, acho que livro do Preciado, Todos. à vontade. Bell Hooks, também tô vendo ali. À vontade, gente. Eu sou muito mais dos filmes, né? Eu sou uma mini cinéfila, assim, eu gosto bastante. Um filme que eu vi, que eu gostei, o último eu gostei muito, é um filme do Wim Wenders, que se chama Dias Perfeitos. Ah, legal, tá passando. Perfect né, Days. Filme muito bonito. Não fala, né, sobre as nossas questões, é um Sim. filme asiático, né, japonês. Mas é um filme que me tocou bastante, assim, viu? É bem bonito, bem bonito. Música, gente, eu sou gótica, né? A gente tava falando aí dos índios tristes. É a sua tribo. Eu sou indies tristes dançantes. Tá, aqui. índios tristes Não é só... Índios tristes dançantes. Viu? É É o trava-língua. trava-língua. Mas de música... Ó, vai pensando aí. Tá. Eu vou puxar a sardinha pro nosso lado, gente. Já que é pra indicar coisas, eu vou indicar o Bardaz. Sim. Por quê? Enquanto a gente sentir que tem essa necessidade de ter esse espaço de acolhimento, de resistência, de visibilidade, eu acho que às vezes a gente cai num lugar de tipo, realmente precisa? Será que precisa? Será que já deu? Será que não deu? Mas não, né? Com toda essa conversa que a gente teve aqui agora, a gente sabe que não deu. Então eu queria convidar todo mundo que, né, apoia, colar lá no DAS com a gente, é importante. Porque eu acho que para muitas pessoas é um espaço de verdade que faz a diferença. Pode não ser para você, pode não ser mais para mim, pode não ser mais para Kel. Quando a gente criou o DAS, a gente criou porque a gente não encontrava um lugar assim na cidade de São Paulo, e é uma cidade grande, né? E eu sei que hoje tem muitos lugares por aí já também que contemplam, mas não deixem de frequentar os espaços e de apoiar os espaços que vocês acreditam. Não só o DAS, as marcas, os espaços, apoiem, deem o seu dinheiro, que já eu sei que é pouco e está escasso, mas deem o seu dinheiro para realmente pessoas, marcas, projetos, lugares que façam alguma diferença na sociedade. E eu acho que o DAS, não puxando sardinha, mas puxando sardinha, é um lugar que faz diferença, assim, para algumas pessoas. Pode não fazer para você, mas faz para muitas pessoas. É isso, gente. Quer falar sua música agora? Demais. Não, eu tava aqui no momento cultural, a Nina... interrompi. Se você Roubou quiser minha ouvir a brisa. música, Roubou minha brisa, vá no cara. Bardaz que você vai... Gente, mas, música eu vou indicar o Bardaz, porque as playlists são ótimas, tá? Quem faz geralmente as playlists é a Nina, porque eu sou gótica, indie, triste, dançante, e não combina muito. Ai, muito bom. Mas Fortaleçam o corre de pessoas trans, de pessoas pretas. Por favor, galera, vamos dar o dinheiro para quem precisa, hein? Bora lá. É isso aí. Gente, esse foi mais um Entre Amigues. Obrigada por estarem aqui mais uma vez conosco e até a próxima. Obrigada, gente. Muito legal. Obrigada, valeu. Foi ótimo. Viu? Tudo Nem de bom. dói.